Olá, sejam bem-vindos a uma videoaula sobre métodos em Java. Quero falar para vocês hoje, tá? Vou fazer um projetinho aqui, a gente vai falar sobre os métodos. Eu quero mostrar como que a gente pode construir os métodos, quais são os tipos de métodos que podem ter, que na minha opinião são 4 tipos de métodos. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um cara que está louco para programar em Java. Olha aqui, ó. Opa! Esse aqui é o filhão, eu vou deixar um tecladinho aqui para ele enquanto isso. Ele vai aqui batendo nas teclas, eu vou explicando para vocês um pouquinho sobre métodos em Java. Bom, deixa eu dar um zoom, eu vou deixar o máximo que eu puder dar de zoom aqui na fonte, tá? Para vocês conseguirem ver bem os códigos, tá? Tirar os comentários, tentar deixar o máximo que eu puder aqui de código para vocês verem aqui. Esse aqui é o nosso programa, então. A classe chamada exemplos, como vocês podem estar vendo aqui. E aqui a gente já tem um método. Bom, sobre os métodos, tá? Uma coisa muito importante sobre os métodos, eles possuem uma estrutura. A primeira coisa, só tirar agora que ele cansou de pegar o teclado aqui. Gente, desculpa isso tá no vídeo, mas é que se eu não gravo agora, eu não gravo nunca, tá? Então, essas interrupções aí. O que eu tenho que falar para vocês? Os métodos, eles possuem uma estrutura. Tá? Eu gosto de colocar assim, ó, a estrutura public x, y, z. Tá? Vocês já vão entender por quê. E aí os métodos eles vão ter mais ou menos essa característica aí. Então, public, no caso, o método ele vai ter que ter um retorno ou não. Esse vai ser o nosso x, tá? O x ele vai ter um retorno ou não. Retorna ou não retorna nada. O y vai ser o nome do método, deixa eu colocar aqui, nome do método, e o z se vai ter parâmetros ou não. Então quando vocês forem pensar assim, eu preciso construir um método, public xyz, tá? O x a gente vai substituir, então, para esse método retorna ou não. Primeira coisa, eu vou fazer um método que não retorna nada, ou seja, quando a gente chamar esse método, ele não vai retornar nada para o programa. Isso tem que ficar claro, é isso que a gente está falando, por exemplo, quando a gente diz assim, este método não vai retornar nada. Então a gente vai colocar um void aqui, quando a gente chamar esse método, ele não retorna nada para quem o chamou. Void, então, nunca retorna nada. Então, public, void, eu vou colocar um método aqui, mostra número, que é o nosso y, tá vendo? Ó? Lembra que tem o x, y e z? Claro, eu vou colocar como comentários aqui para não ficar dando problemas no NetBeans aqui, né? Não ficar me incomodando com isso. Então eu tenho public xyz. Então o x está aqui, ó, se ele retorna ou não. O y, que é o nome do método, eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, mostra números, e os parâmetros. Lembrando que métodos, eles sempre tem que ter isso aqui, tá? Na definição dele. A gente está colocando aqui public void mostra número, abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes. Ok? Isso aqui é chaves, na verdade. Então aqui a gente tem um método, tá? Esse método aqui, então, deixa eu colocar aqui a primeira opção, método que não retorna nada e não passa parâmetros para dentro do método. Então, esse método aqui, ele não retorna nada, como vocês estão olhando aqui, e a gente não passa nenhum parâmetro para dentro desse método. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, esse método não retorna nada e não passa nenhum parâmetro para dentro dele. Esse é o primeiro tipo de método que a gente tem. Já vou colocar aqui o segundo tipo de método, tá? Segundo método que retorna alguma coisa e não passa parâmetros para dentro do método. Vocês já vão ver a diferença agora. Então, lembra que é public xyz. Public o x. Agora eu quero que ele retorne, então ele não pode ser void. Eu quero que ele retorne uma string, tá? Então já tenho que botar aqui string. Ok? Public string retorna palavra. Não tem nada aqui de parâmetros, abre e fecha chaves, e está aqui o nosso método. Quando um método retorna alguma coisa, isso tem que ser bem observado aqui por todos. Quando a gente tem assim, void, ele não retorna. Quando ele retorna alguma coisa, ele obrigatoriamente tem que ter a palavrinha return dentro dele. Esse return é que vai mandar para quem chamou o método o que ele está querendo, ou seja, a palavra ou a string que ele quiser. Eu vou colocar aqui uma genérica, tá? Aqui é teste, qualquer palavra, sendo uma string
dentro desse return aqui será uma string e está valendo. Então a gente já tem aqui o nosso segundo tipo de método. Esse método mostra número aqui, só vou mandar ele printar alguma coisa, tá? Só para vocês verem, system.out.ln, para não ficar no vazio. Mostra o número, ele vai mostrar o número 2. Pronto. Aqui eu coloquei como string, mas pode ser inteiro. Não tem problema. Pode printar direto 2. Bom, já vimos dois tipos de método. O método que não retorna nada e não passa parâmetros para dentro do método. Agora a gente tem o método que retorna alguma coisa e não passa parâmetros para dentro do método. E agora, no terceiro caso, a gente vai ter um método que não retorna nada e passa parâmetros para dentro do método. Então, lembra, public xyz, public. Esse método ele não vai retornar nada. Então eu vou colocar aqui void. Ele vai colocar aqui mostra número, vou colocar diferente, mostra letra, tá? Se eu quero que ele coloque uma letra, na verdade mostra palavra. Se eu quero que ele mostre uma palavra, lembrando que a estrutura do método abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Agora o teclado bugou aqui, só um pouquinho. Abre e fecha chaves. Então, se eu quero que ele tenha um parâmetro, ok? O parâmetro eu vou ter que colocar aqui. Eu quero que ele passe uma string, palavra. Ó, agora a gente tem um método aqui. Então, esse método ele não retorna nada, ou seja, ele não tem um return dentro dele, e ele vai receber um parâmetro. Então, já é o terceiro tipo de método. Ó. Primeiro método, não retorna nada, não tem parâmetro. Segundo tipo de método, retorna uma string. Aqui poderia ser um inteiro, qualquer tipo que eu quiser, desde que eu coloque aqui. E aqui não tem parâmetro nenhum. E agora, um que não retorna nada e que recebe um parâmetro. Aqui dentro eu vou colocar assim, system.out.println, a palavra que a pessoa passar para dentro desse método. Tá? E o último caso, que eu falei que tinha 4 tipos de métodos, quarto método que retorna um inteiro, só para ficar diferente, e passa parâmetros para dentro do método. Lembrando que esse passa parâmetros, eu só passei um, mas eles podem ter quantos parâmetros você achar necessário, ok? Então vamos lá. Public xyz, public, ele vai retornar um inteiro, retorna e mostra. Aí eu vou colocar aqui um parâmetro. String, não, eu vou colocar um inteiro também. Int número. Aí abre e fecha as nossas chaves. Então, ele vai ter que retornar um inteiro, ok? Então, ele vai passar o número aqui para dentro. Eu vou fazer o quê? Return, que ele tem que ter o return. E depois a gente vai colocar aqui, ó, um número, só que só para não ficar o número que a gente passou, eu vou colocar o número mais 2, ok? Então, ele vai retornar esse número aqui. Bom, a gente já tem 4 métodos, então esses são os 4 tipos de métodos que a gente pode ter, 4 coisas que podem acontecer em relação aos métodos, que é o método não retorna nada, não tem parâmetro, um método que retorna uma string e não tem parâmetro, um método que não retorna nada e possui parâmetro, e um método que retorna alguma coisa e tem um parâmetro. Bom, lá no nosso programa, aqui na nossa main, a gente vai usar então esses 4 métodos. Primeira coisa, se eu tenho um método, eu posso simplesmente chamar ele, ó, mostra, opa, eu falei monstra aqui, ó. Eu vou digitar o mos e vou apertar o Ctrl espaço, ele já vai me mostrar o que que tem, ó. Ó, mostra, no caso ele não me mostrou, legal. Mostra número. O que está acontecendo aqui? O método não estático não pode ser referenciado por um contexto estático. Então aqui eu vou botar estático, tá, nos meus métodos, porque eu estou chamando ele dentro de uma função estática. Isso aqui nem sempre é assim, tá, gente? Isso aqui não é obrigatório. Mas como eu estou chamando dentro do estático, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, tá? Mas por enquanto, só para deixar funcional, eu estou querendo utilizar dentro de um método estático, eu vou ter que colocar esses métodos como estático. Então aqui, se eu digitar mostra número, ele já vai aparecer lá. Ó. Então simplesmente se eu rodar meu programa, ele vai chamar esse método aqui. O que é a função do método? Quando você vai executar, ele vai chegar aqui, ó, peraí, existe um mostra número. Ele vai procurar lá, vai chegar, ó, o mostra número é isso aqui. Vou executar o que está aqui. Ou seja, ele iria executar esse system.out.println e depois ele continua. Para a gente ter uma noção, eu vou colocar um system aqui também para a gente. System.out.println, para vocês entenderem o que é a execução do método. Tá, Miguel, que é o meu nome. Vamos lá.
e vou colocar depois o método, depois info de versão tutoriais. Olha que legal. Então, como é que é a execução do método? Você vai ter um system.out.println, ele vai achar aqui o Miguel, depois ele vai chamar um método chamado mostra-número. O que ele vai vir aqui? Ele vai procurar esse mostra-número e vai executar tudo que está dentro desse método. Quando ele chegar aqui, ele volta para cá e executa a próxima linha. Então, quando eu vou apertar para compilar o programa, o que vai aparecer aqui na nossa tela? Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um zoom aqui. Só um pouquinho que eu vou colocar uma ferramenta para dar zoom aqui para a gente ver. Só um minutinho, gente, é rapidinho, mas acho que vocês já conseguem ver ali no cantinho. Mesmo assim, eu vou tentar facilitar a nossa vida aí. Ok, deixa eu ver se agora eu consigo dar um zoom aqui. Olha só, bem como eu falei, ó, apareceu Miguel, depois ele executou o que tinha no método, depois info de versão tutoriais. Bom, vamos seguindo aqui. Voltando aqui para o nosso zoom, eu vou chamar os outros métodos. Então, tu tem um método que chama-se retorna palavra. Então, esse método ele vai retornar uma string. O que eu posso fazer aqui? Tem duas maneiras de mostrar para vocês como é que funciona esse método, que é o string palavra. Vou botar só PL igual a retorna palavra. Esse método aqui, ó, retorna a palavra, então, ele vai me devolver teste. Teste vai vir para dentro de PL. É isso que vai acontecer. Vou mandar imprimir aqui o PL, só para vocês verem aqui, ó, como que vai estar o valor. Desculpa, eu estou dando risada aqui, porque eu tenho um filhão que está participando da gravação, minha esposa também. Dá um oi aí, gente. Eles estão brincando enquanto eu estou gravando, né? Então, se eu rodar aqui agora esse método, string PL igual a retorna a palavra, ele vai vir executar o que está aqui, e ele vai executar tudo que está dentro desse escopo aqui, ou dessas chaves. Então, ele vai mandar teste, o return. Ele praticamente substitui esse método por aquele valor, então o teste vai vir para cá, PL vale teste. Vamos executar aqui, vocês vão ver que, olha o resultado, Miguel 2, info de versão tutorial, e está aqui a nossa palavrinha teste. Beleza? O filhão tá brincando aqui, coisa mais fofa, né, gente? Olha lá ele passando. Então vamos lá. Segue o baile. Agora eu quero mostrar para vocês outro método, que é um que não retorna nada, tá vendo? Ó? Ele não vai retornar nada, mas eu vou passar um parâmetro lá para dentro. Então eu vou chamar o método aqui, vou colocar, o nome do método era mostra a palavra. Então esse método, como ele não retorna nada, eu não preciso colocar ele dentro de uma variável ou dentro de algo que eu vou utilizar depois. Eu simplesmente vou colocar o mostra a palavra e eu tenho que passar uma string aqui para dentro. Sei lá o que eu vou passar aqui. Vamos estudar e ficar inteligentes. Provavelmente tudo isso aqui que eu vou escrever aqui, ó, vai vir para dentro do mostra palavras. Cadê? Ó, vai vir para dentro do mostra palavras e ele vai ficar dentro dessa variável que é esse parâmetro palavra. E aqui ele vai imprimir na tela o palavra. Ele vai executar essa parte aqui. Ele não vai imprimir aqui em cima. Ó. Aqui a gente vai chamar o método e ele vai executar aqui embaixo. Vamos rodar aqui. Olha só como vocês podem ver o resultado. Miguel 2, info de versão tutoriais, o teste. E agora a última coisa que a gente acrescentou, vamos estudar e ficar inteligentes. Beleza? Mais ou menos isso. Bom, seguindo, falta o último método, que é um método que retorna o inteiro e recebe o inteiro como parâmetro. Lembra que eu vou passar um número para dentro então desse método e esse número vai ser somado mais 2 e vai retornar para a gente. Então olha que legal. Eu vou mandar imprimir, antes eu mostrei aqui colocando dentro de uma variável, né? Eu podia colocar aqui, ó, int n igual a retorna, cadê? Retorna e mostra um número, né? Eu vou passar o número 2 aqui. Isso aqui era como eu tinha feito antes, tá? Ó, string PL retorna a palavra, só que agora eu não vou fazer assim. Eu vou simplesmente printar direto isso. Olha que coisa louca. Então, eu dei um system.out.println e aqui eu vou chamar aquele método, tá? Ó, o mostra número. Não é, esse é o... Como é que é o nome do método? É o retorna e mostra. Então eu vou escrever aqui retorna e mostra e vou passar um valor, 2. O que vai acontecer aqui? Olha que coisa louca, tá? Então ele vai chamar o system.out.println e na hora de mostrar na tela, ele vai executar esse método aqui, que é o retorna e mostra. Então, o que vai acontecer com o retorna e mostra? Ele vai passar um 2 para lá.
Então aqui ele vai chegar, vai procurar, peraí, tem um método retorno e mostra? Sim, está aqui o método. Ele vai passar o 2 aqui para dentro, tá? Então esse 2 vai vir para cá, aí ele vai somar 2 mais 2, 4 e vai retornar. Quando esse return aqui executar, ele vai mostrar aqui para dentro, ó, system.out.println, o valor daquele return. Ele é como se ele substituísse isso aqui pelo return, que na verdade vai ser o valor 4. Então vocês vão ver isso executando agora. Estou rodando aqui para vocês. Olha o zoom, que beleza. Miguel, 2, infodiversão tutoriais, teste, vamos estudar e ficar inteligentes. E por último, mas não menos importante, nosso último método, que é o 4. Feito, pessoal. Uma pequena linha básica aí sobre Java e métodos em Java. Então a gente tem 4 tipos. Eu gosto sempre de lembrar essa estrutura: public, XYZ, se o método retorna ou não, o nome do método, os parâmetros. E aí é só curtir aí, fazendo seus testes. Eu coloquei alguns exercícios, tá, no site. Depois, se vocês quiserem entrar lá em infodiversão.com, é um site com games, com conteúdos de informática. Fiquem à vontade. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí que eu vou tentar resolver junto com vocês. Era isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fala pessoal, aqui quem fala é Miguel Baggio. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um like e deixar seu comentário. Inscreva-se no canal. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Valeu!